Olá, bem-vindo ao segundo vídeo do grupo GIP, da Univale. Nesse vídeo, as alunas Ana Paula e Eleandra falam sobre o planejamento e execução de pesquisas bibliométricas. Além disso, algumas participações de alunos e professores enriquecem o debate sobre como a pesquisa bibliométrica pode ser muito útil para alunos de mestrado e doutorado em administração. Esperamos que você possa ouvir esse vídeo e utilizar as dicas dadas por ele. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Daqui para frente, então, a partir de hoje, a partir desse momento, a aula está sendo gravada, tá, meninas? Então, vocês já estão como apresentadoras aí, podem começar, fiquem à vontade e boa aula para todo mundo aí. Ok, bom dia. Compartilhei meu vídeo só para quem não me conhece saber quem é a Eleandra, se a Ana quiser fazer o mesmo. Em quarentena, então, por favor, não reparem os cabelos, não reparem a falta, o desleixo, duvido que tenha alguém arrumadinho em casa, né? Bom, então eu sou a Eleandra, eu terminei meu mestrado em fevereiro, já iniciei o doutorado. Ana, você está aí para se apresentar? Você me deixei o vídeo, bom dia a todos. Eu sou da mesma turma que a Leandra, finalizei o mestrado junto com ela e a gente iniciou o doutorado esse ano. Ela vai começar a apresentação, então depois eu retorno com vocês. Isso. Então, uma coisa importante que eu gostaria de falar. Gente, nós não sabemos tudo sobre fazer uma pesquisa bibliométrica. O que eu vou colocar aqui, o que a Ana vai falar depois, é com base na experiência que a gente tem, a pouca experiência no meu caso, a Ana já tem um pouco mais, em fazer esse tipo de pesquisa. Primeiro, quero agradecer a Cristiana, que está aqui, eu já vi que ela está aí, porque quem me ensinou a fazer a primeira pesquisa, a primeira busca bibliométrica foi a Cris, né? Lembro que a gente se encontrou lá na Univale e ela, com toda a atenção, me ensinou os primeiros passos e o que a gente aprende, a gente leva para a vida, né? Então, o que a gente vai falar aqui não necessariamente é o mais correto. Eu acho que é muito assim do estilo de cada um fazer a busca, fazer a pesquisa. Então, daqui a pouco eu faço de um jeito mais difícil. Aqui tem gente que está finalizando o doutorado já e talvez tenha formas mais práticas e mais fáceis, e eu acho que é interessante essa troca, assim como os professores. Com toda a humildade, nós vamos colocar a forma que nós fazemos. E compartilhar um pouco com vocês, porque eu, pelo menos, também ainda estou aprendendo, né? Inclusive, no meio de uma pesquisa para quem sabe aí concluiu um artigo para o Enampad também. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. E eu começo e depois, na sequência, a Ana Paula continua. Então, planejamento e execução de pesquisas bibliométricas, vocês estão vendo a tela? Não. Acho que sim, né? Ainda não? Agora está entrando, agora entrou, foi. Oi? Agora foi. Então, o nosso tempo também não é muito, então a gente vai tentar ser sucinta e tentar passar algumas coisas que auxiliem quem está começando, quem nunca fez uma pesquisa bibliométrica ou tem algumas dúvidas. Então, o primeiro passo, e o professor Jefferson até falou, é a definição do objetivo. Não necessariamente uma pesquisa bibliométrica, ela tem a finalidade de publicação num artigo. Eu posso estar fazendo essa pesquisa para conhecer o meu tema, né? Eu delimitei o meu tema de pesquisa, de edição ou da tese, e eu preciso saber o que é publicado. Então, eu vou fazer um mapeamento dessas publicações. Esse estudo, essa pesquisa, se ela tiver uma contribuição científica, ela pode sim se tornar uma publicação, mas não necessariamente ela tem sempre esse mesmo objetivo. No nosso caso, eu e a Ana agora, a gente está fazendo uma pesquisa bibliométrica para conhecer o nosso campo de pesquisa e também com a finalidade de publicação, porque nós entendemos que existe aí uma contribuição científica.
Outro ponto importante, ainda dentro da definição do objetivo, é o planejamento da atividade. Ora, você pode estar fazendo essa pesquisa sozinho, ela é do teu tema, então é você e você, né? Vai pedir ajuda aí de alguns colegas ou professor, mas é você que vai estar fazendo. De qualquer forma, faça você sozinho, faça você numa equipe, é importante planejar a atividade. Então, quem vai trabalhar na pesquisa, quais as atividades, dividir as atividades com cada membro para que flua, né, o trabalho, e definir os prazos para a execução desse trabalho. Isso é fundamental para que a gente consiga cumprir os prazos que são definidos por nós, ou por nosso orientador, ou mesmo pelo prazo de submissão nos eventos, ou mesmo nos periódicos. Então, é um ponto muito importante aqui, e que faz toda a diferença planejar, fazer esse planejamento, definir o objetivo e fazer esse planejamento da pesquisa. Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um pouco das telas, mas primeiro preciso passar rapidamente aqui esses slides. Então, na sequência, você já conhece um pouco do seu tema, então você vai definir as palavras-chave que você vai utilizar nessa sua busca. Então, não necessariamente você conheça todas elas, né? Aí você vai listar, então, essas palavras-chave que você conhece, vai buscar, às vezes, nos artigos, é esse tema que eu tenho. Normalmente, o orientador já te mandou um artigo do seu tema, você mesmo já buscou, então, você faz essa busca para você ter as palavras-chave importantes para fazer essa busca. E aí você determina se há necessidade de combinar palavras-chave. Nós, por exemplo, fizemos uma combinação, eu e a Ana. Nós até iniciamos a busca com uma palavra, não deu certo, a gente não teve um retorno legal, e aí acabamos fazendo uma ação. Depois, quando eu for mostrar, eu vou usar essa combinação para vocês terem uma ideia. Oi, Leandra, posso falar? Sim, a Cristiana escreveu. Por favor. Nessa definição das palavras-chave, para quem está trabalhando aí, um jeito que eu tento fazer é o seguinte. O teu microfone está dando eco, Leandra. Então eu faço assim, eu geralmente vou em alguns bons journals, os melhores, de preferência, SMJ, AMJ, e aí eu baixo dois ou três artigos, e eu jogo esse artigo em alguma ferramenta online gratuita de Word Cloud, aquela ideia de fazer nuvem de palavra, para ver nesses 3, 4, às vezes 10 artigos eu baixo, para ver nesses 10 artigos quais são as expressões que mais aparecem. E aí, geralmente, isso encaminha a minha bibliometria, entendeu? Porque se deixar sair só da nossa cabeça, muitas vezes a gente acaba não conhecendo toda a amplitude de papers que pesquisam aquilo. Então, para facilitar e para não cair no erro de deixar o nosso viés da nossa área, da nossa formação influenciar nisso, geralmente eu vou lá e pego nesses top journals, procuro com uma palavra específica lá que me interessa, a palavra principal, por exemplo, governança corporativa, e aí pego esse Word Cloud, jogo lá em 5, 10 artigos lá dentro, e ele me mostra numa nuvem de palavras quais são as palavras mais comuns. E é dessa nuvem de palavras, geralmente, que é importante a gente tirar as nossas palavras-chave, porque se tu errar a palavra-chave, tu erra o restante do trabalho da bibliométrica inteira. A palavra-chave, ela é o que vai guiar, basicamente, toda a tua pesquisa bibliométrica é a definição das palavras-chave. Então, Helena, pode continuar aí. Isso. E também os autores utilizam termos diferentes, às vezes, para o mesmo tema, né? Eu lembro que quando eu fiz uma busca para entender melhor o meu tema da dissertação, o professor Jefferson foi me falando, olha, eles costumam colocar, era política, né? Então, e actives, então ele tem algumas derivações, isso é importante ser levado em consideração também na definição das palavras-chave, né? Então, o que nós vamos mostrar para vocês são duas formas. Primeiramente, nós fazemos a busca pelo periódico CAPES. Tem duas formas que nós identificamos de fazer isso, de fazer essa busca.
Você faz seu cadastro no meu espaço, lá dentro do periódico CAPES, vai diretamente via o CAF. Uma coisa não depende necessariamente da outra, pelo que eu estive vendo. Tu pode fazer a busca dentro do portal, diretamente nas bases que são disponibilizadas para a Univale, ou ainda dentro quando você faz o login com a Univale, busco a base que eu quero estar fazendo a minha busca. Eu vou tentar mostrar das duas formas rapidinho, se a internet colaborar, para a gente ter uma ideia de como faz. Vantagem de fazer direto dentro do periódico CAPES, você define até 11 bases, você pode escolher até 11 bases e você faz a busca de todas elas ao mesmo tempo. Ela vai te mostrar depois a quantidade de artigos que vieram para cada base, e aí você não tem o problema de analisar os artigos repetidos. Quando tu faz a busca direto na base, e eu e a Ana fizemos aí uma busca considerando uma quantidade relevante de bases, nós identificamos repetidos. Isso dá um trabalhinho depois para você eliminar, mas também tu coloca tudo isso na tua metodologia, então também é uma forma interessante de ser feita. Na sequência aqui, então ainda dentro do periódico CAPES, depois eu vou mostrar, a gente vai escolher então a área de conhecimento, no nosso caso, ciências sociais aplicadas e a subárea administração. E aí vai definir as bases que estão disponíveis. Eu fiz uns testes, eu não sei se é porque a gente está trabalhando em casa e não. Quando a gente está na Univale, a gente tem um retorno maior de bases. Em casa, eu fiz alguns testes e entro agora, eu tenho X bases disponíveis. Se eu sair e entrar depois, eu percebi que há uma alteração. Eu não encontro as mesmas bases. Talvez seja pelo fato de a gente estar trabalhando em casa, né? Não estar na base da Univale. Ainda vou colocar isso antes, porque aí depois, quando eu for mostrar, já vou estar usando. Na hora, então, da busca, você vai fazer a busca avançada e vai usar, então, os operadores booleanos, né? Booleanos. As aspas, que é o que a maioria usa, ou or ou and, né? O and tu vai usar quando tu tiver mais de uma palavra para fazer a busca. Vai selecionar, então, o campo da pesquisa, vai definir o tipo de documento. No nosso caso, a gente usa os artigos completos, artigos aprovados também, a gente considera, a gente não tem usado capítulos de livro, enfim, depende do objetivo, de novo, do objetivo da pesquisa, assim como o período temporal. Né? No nosso caso, nós usamos o período aberto, né? Utilizamos todo o período, mas dependendo do objetivo da pesquisa, isso também pode ser delimitado. E aí vai selecionar as 11 bases, isso dentro do periódico CAPES. Aqui, vamos lá. Vamos pegar agora aqui, ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês do periódico CAPES, então. Vocês estão vendo a do periódico CAPES? Sim, Ok. Bom, nós temos a opção de fazer o cadastro aqui em meu espaço. Eu fiz o cadastro, eu só não vou clicar nele agora, porque como eu quero mostrar a base depois, sozinha, eu percebi antes, fazendo os testes, que se eu tiver conectado no meu espaço, ele delimita algumas bases, eu não consigo acessar todas. Então, eu vou fazer aqui o acesso direto pelo café, pelo CAF Café. Então, a gente vem aqui na instituição e vai buscar a Univale. Clica em enviar. Ele está lentinho, bem lento. Independente se eu vou fazer a pesquisa pelo periódico ou vou escolher uma base, a gente sugere que faça-se sempre o acesso pela Univale, porque a gente tem o registro de que nós estamos utilizando as plataformas que a universidade disponibiliza para os pesquisadores. O acesso aqui vai ser com o seu código de pessoa
da Univale e sua senha também de acesso à Univale, né? Login. Então, se eu quiser fazer, e aqui, então a gente já entrou aqui, acesso livre. Se eu quiser fazer a busca dentro do periódico, por assunto, então a gente vai aqui em busca avançada. Vamos ver se a internet colabora aqui. Tá lento. Tic-tac, tic-tac. Então, aqui a gente vai definir quais são as palavras-chave de busca. No nosso caso, da nossa pesquisa, que é o que eu vou mostrar para vocês, até vou mostrar aqui o Excel, nós utilizamos duas variações das palavras-chave. Nós utilizamos no marketing junto e com o tracinho aqui, e estratégia. Então, no marketing, strategy. Fizemos essa junção das palavras, porque quando a gente inicialmente foi buscar só no marketing, nós tivemos um retorno muito grande. Então, no marketing, o que é estratégia fora de mercado. A gente teve um retorno de artigos que não eram da nossa área. Então, nós acabamos fazendo a junção da palavra estratégia para melhorar esse retorno. Isso é também uma parte do planejamento. O que nós fizemos? Definimos aqui quais bases eu pesquisei, quais bases a Ana pesquisou. Aqui nesse campo bruto, nós colocamos a quantidade de artigos que foram retornados na primeira busca, e aí depois das leituras de título, resumo e palavra-chave, qual foi o que finalizou do tema mesmo que a gente está pesquisando. Então, na EBSCO, por exemplo, para no marketing e sem o tracinho, tive um retorno de 289 na primeira busca, que 55 artigos só eram da área. Então, essa é uma forma também de planejar o seu trabalho. Seria importante tu comentar como é que tu fez esse filtro. Tu baixou os 289 e filtrou na mão, ou tu filtrou no próprio site? Como é que tu fez esse primeiro filtro aí? Tá, eu explico daqui a pouco, Jeff, porque primeiro eu vou mostrar aqui como faz essa busca dentro do periódico CAPES. E a nossa pesquisa nós fizemos diretamente nas bases. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho como daria para ter feito dentro do periódico CAPES. Então, se eu fosse... E aí depois eu já explico lá como foi que nós fizemos, porque dá para fazer de N formas, né? Então, aqui, vamos lá, vamos colocar aqui no marketing e strategy. Tá, aqui. Então, qualquer ano, eu quero só artigos. Vamos deixar aberto aqui o idioma e agora eu vou selecionar as bases. Então, se eu fizer a busca dentro do Pedico, eu primeiro coloco a palavra-chave que eu quero, defino aqui quais os retornos que eu quero ter e aí eu busco as bases. Ele demora, eu fiz antes aqui também, demorou. Então, agora eu vou aqui e vou definir. Eu quero periódicos de textos completos, qual que é a área de conhecimento? Ciências sociais aplicadas e administração, que é a nossa área. Aí eu vou ver quais são as bases que estão atreladas a que eu estou delimitando. Então, clico aqui em base de dados. E só lembrando que, assim, algumas pesquisas, elas vão ficar super focadas mesmo, né? Por exemplo, semana passada eu encontrei um paper que fala muito dessa área de política que a Leandra pesquisa, que é de um dos melhores jornais acadêmicos de sociologia do mundo. Nesse caso, como a Leandra selecionou a administração, esse paper de sociologia não apareceria. Então, assim, não é que a pesquisa bibliográfica ela vai te dar tudo que existe no mundo sobre aquele tema, a não ser que tu pode pegar lá de outras áreas. Só que daí, para um aluno de mestrado que tem 2 anos para ter a ideia, operacionalizar a ideia, buscar a ideia, discutir a ideia, para um aluno de 2 anos de mestrado, isso fica completamente inviável, provavelmente. A não ser que ele já chega no mestrado já tendo lidado com pesquisa científica, iniciação científica na graduação, aí talvez ele tenha já essa habilidade para já no segundo mês fazer isso tudo. Agora, para um aluno médio de mestrado, que entra, como eu entrei, alguns de vocês entraram também, sem conhecer nada disso,
vão entender o que é A1, A2, lá para o terceiro mês do mestrado. Vão entender o que é teoria e estatística, lá pelo quarto, quinto mês do mestrado. Quando tu está razoavelmente formado para fazer a tua pesquisa, falta um ano. Então, é muito corrido. Então, por isso que a gente fala assim, geralmente, numa pesquisa inicial, é melhor tu focar só numa área, pega só administração. Já para um aluno de doutorado, ele precisa entender como é que esse tema funciona na área dele e quais são também as áreas interdisciplinares, como é que a sociologia aborda isso, como é que a economia aborda isso, como é que a ciência política aborda isso, a psicologia. A administração, como a gente sabe, ela é uma ciência resultante, né? Ela é uma combinação de várias áreas. Então, quanto mais tu conseguir dominar essa interdisciplinaridade do teu tema, melhor. Só que também tem que sempre fazer esse trade-off entre o que eu tenho de tempo versus o que eu tenho aí de obrigação num programa, né? Isso. Tá, obrigada, professor. Então, aqui eu tenho o retorno, olha, ele me trouxe 224 bases. Eu já estava dando uma olhada aqui, das que a gente costuma utilizar, eu não estou vendo aqui acesso. Você pega a EBSCO aqui, por exemplo, já está sem acesso, a ProQuest está sem acesso. Antes, quando eu fiz o teste antes, eu tinha algumas outras que eu poderia clicar. Agora, aqui, CAPES, por exemplo, não está escrito aqui que eu não tenho acesso, mas eu não consigo flegá-la. Então, até imagino que seja pelo fato de estar trabalhando em casa e não estar lá na Univale, que aí a gente, usando o acesso via Univale, talvez eu teria um retorno maior. É algo para a gente testar quando a gente voltar, né, para o dia a dia, quando a gente ter o retorno, né, para a universidade. Então, aqui eu faria, vamos pegar aqui umas duas bases, só para ver como ele traz. Provavelmente não vai ter nada aqui do meu tema. Vamos pegar aqui, vamos ver se ele deixa flegar. Google Escolar. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui. Eu tenho bem menos familiaridade por fazer aqui, e eu não sei, até se alguém faz por aqui e quiser contribuir, fique à vontade. Eu acho que a maioria acaba indo na base mesmo que já define para fazer a pesquisa, né? Então, defini 3 bases aleatórias e vou dar uma busca. Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa. Eu creio que não. Nos testes que a gente fez antes, acabava trazendo 0 ou algum outro artigo. Ó, não trouxe nada. Justamente porque o que eu tinha de base ali disponível na hora que eu fiz essa busca, provavelmente não era muito relacionado ao meu tema. De novo, percebi que se eu sair e entrar novamente, eu vou ter outras bases disponíveis. Eu não sei explicar para vocês o porquê disso, tá? Então, essa é a forma de fazer. Se ela tivesse trazido aqui os retornos para nós, daria para a gente verificar. Ele traz aqui do lado a quantidade de artigos por autor, por journal, por base. Então, ele é bem legal também e ajuda você ter um retorno de várias bases numa busca só. É uma forma de fazer a pesquisa. Uma outra forma ainda eu vou fechar aqui, vou abrir de novo o periódico para ele ir mais rápido aqui. Vamos lá. É a gente buscar direto na base que eu quero utilizar. Então, vou lá de novo, vou escolher a Univale. Vou fazer o acesso com o meu usuário e senha. E aqui, no caso, como eu já estava logado, ele foi direto. E vou aqui definir qual base que eu quero. Então, como eu já estava logada e ele pegou o que eu tinha disponível lá no periódico CAPES, talvez a EBSCO, por exemplo, não esteja disponível aqui. Vamos ver. Ou a Emerald, que é uma que eu utilizei aqui nas pesquisas. Vamos ver se ele vai trazer. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Olha, ele não trouxe. Eu já tinha percebido antes que isso acontecia, dele não trazer todas as bases, se você já está logado dentro do periódico CAPES, ele acaba delimitando. Então, por conta disso, eu acabei deixando a Emerald já aberta aqui, para mostrar aí como a gente pode fazer a pesquisa direto dentro da base.
depois se der tempo, eu saio de todos os restos para fazer de novo a busca ali no periódico. Mas quando vocês forem fazer, é por aqui. O que eu sugiro é não fazer primeiro a busca dentro do periódico, é ir direto na base, que daí ele não vai pegar o acesso livre, ele vai te deixar um retorno mais amplo. Ele não vai puxar por aqui. Então, vamos direto lá na Emerald, que é uma das que nós utilizamos. Está aqui, olha, o acesso pela Univale. Tem como você fazer o teu registro também, eu fiz. Depois eu abro para vocês verem, porque daí dá para salvar também a pesquisa. Então, a gente vai fazer a busca por aqui, na pesquisa avançada. Vamos. Então, aqui eu posso buscar o que eu quero da Emerald, mas daí vai trazer também capítulos de livro. Eu não quero capítulos de livro nesse momento. Eu quero artigos, estudos de caso. Nós deixamos flegado na nossa busca, mas ele trouxe muito caso para ensino. Eu vou deixar aqui para que dê a mesma quantidade de retorno para eu mostrar para vocês. E aqui é já aprovados. Se eu fosse fazer uma nova busca, eu não ia flegar estudos de caso aqui, porque não é a modalidade de estudo de caso que a gente está acostumado a ver. É casos para ensino que ele me trouxe muitos mesmo. Então, aqui, já vou colocar, então, a palavra-chave que eu utilizei, que é o NOMART. E aí, então, aqui vou utilizar mais strategy. O Jefferson brincando com inglês. Devagar, professor, senão a gente desiste. Esse povo gringo não é fácil dar voltinha na língua, não é fácil. Não vou delimitar ano, vou deixar a pesquisa aberta, tá? Vamos lá, buscar, para ver o que eu tenho de retorno. Então, aqui, eu tive um retorno de 287 artigos que trouxeram tanto a palavra no marketing e a palavra estratégia e suas derivações. Se a gente for aqui no Excel, que eu mostrei antes para vocês, tá 285, provavelmente alguma que eu devo ter tirado depois. Ou algum artigo que entrou agora, né? Depois do dia que a gente fez a pesquisa, talvez alguns novos tenham entrado. Então, aqui o que eu posso fazer? Eu vou escolher como eu quero fazer a análise. Se eu quero só os que têm o PDF liberado, ou se eu quero ir fazer uma busca depois com o DOI, aí fica a critério, o ano que eu quero buscar também. O que é artigo, o que é estudo de caso, o que são artigos aprovados. E um ponto legal aqui dessa base é que lá no final eu posso escolher quantos eu quero que venha por página. Tem algumas bases que não dão essa opção, aí se você for baixar direto para, por exemplo, para o Mendeley, você vai baixar de 10 em 10, vai levar um tempão. Então, aqui eu tenho a opção de flegar 50, quero analisar 50 por vez. Também tem essa opção. Nessa base, eu não consegui encontrar, se alguém sabe como faz, onde vai para fazer a baixa direto para o Mendeley, compartilha, porque eu não consegui encontrar. Então, agora eu vou falar um pouquinho do que o professor Jefferson pediu para explicarmos sobre como nós fizemos a busca. Então, agora eu tenho o primeiro retorno, como eu vou buscar o que é realmente do tema. O que eu e a Leandra fiz e a Ana também fez. Nós fomos analisando os artigos direto, aqui pelo título e pelo resumo, para ver se eles eram da nossa área, e eu fui baixando apenas os que eram da nossa área. Ah, mas daí caiu a internet, eu vou perder o que eu fiz. Aí você tem como ir lá, fazer o teu login, que é o que eu fiz, vou mostrar aqui para vocês, e salvar essa pesquisa. Então, eu fiz isso primeiro, eu fiz as buscas da forma que nós queríamos, com as derivações, salvei e depois analisei. Então, eu preferi fazer dessa forma. Tem quem faz, baixa primeiro os artigos e depois
aqui, pesquisa salva. E depois faz essa análise. Então, aqui eu fiz 4 buscas, 4 derivações de palavras-chave que eu utilizei para as pesquisas nesse momento que eu tenho salvo aqui. Se eu clicar em qualquer uma delas, eu vou ter aqui o retorno de quais artigos, da quantidade que eu obtive, né? Então, nós fizemos dessa forma. Eu achei que no momento que a gente estava, era conveniente fazer dessa forma, porque era uma pesquisa que nós limitamos um tempo curto para ter o retorno, então eu buscava nessa base, fazia, hoje eu me programei para trabalhar essa tarde nisso aqui, então ok, eu vou conseguir fazer. Então eu ia olhando aqui, já esse aqui não era a área, passava para o outro, só salvava os que estavam relacionados à minha pesquisa. Aí também, quando você trabalha em dupla, em trio, né, em grupo, o legal é combinar como você vai fazer, como você vai salvar os artigos. Então, eu e a Ana também combinamos. Tem gente que salva só o primeiro autor e o ano, salva primeiro o ano e todos os autores. O legal de combinar isso é porque quando tu utiliza mais uma base, você vai ter os repetidos, né? Então, se você salvar da mesma forma, na hora que você junta tudo, tu consegue identificar os repetidos. Então, de novo, planejamento, o combinado não custa caro, né? O que a gente faz é combinar como vai fazer essa busca e o que um faz, o outro faz. Procura compartilhar também o arquivo, né, para ir fazendo preenchimento online e todos estarem acompanhando, quando possível, essa busca. Então, foi dessa forma que essa pesquisa que nós ainda estamos trabalhando nela, nós fizemos a busca. Então, fizemos em várias bases, rapidinho, aqui então, depois a gente fez o filtro, teve um total, eu não tenho ela agora aberta aqui, o total que nós tivemos e a quantidade de repetidos, tudo isso a gente anota, porque tudo isso depois vai para a metodologia. E aí a Ana vai entrar na sequência, e Ana, tu vai mostrar depois aqui o portfólio, né? Como foi que a gente construiu? Sim, pode deixar que eu vou mostrar e demonstrar para eles o que eles podem analisar dentro do portfólio. Ok, então deixa eu descompartilhar aqui primeiro. E aí passo para a ti, Ana, só um pouquinho aqui. Então, bom dia para todos. Eu vou primeiro colocar alguns pontos do que ele falou, que eu acho que é bom reforçar. Se forem feito uma bibliometria, não está buscando para a tua dissertação ou tese, é necessário tu descrever todos os processos que tu realizou. Por exemplo, na questão das palavras-chave, se acaso você buscar um conjunto de artigos dentro de um journal, como o professor Gerd propôs, você tem que explicar como tu fez isso, quantos artigos tu analisou, todo esse processo tem que estar descrito dentro da metodologia. E também tem que estar muito claro e justificado a delimitação das suas bases de dados. Quais bases tu vai utilizar, o porquê que tu escolheu elas. Normalmente se justifica a parte da representatividade. Para aqueles que não são muito familiarizados com a questão das bases de dados que são da nossa área, aqui dentro do portal CAPES, tu pode buscar as bases para a área de conhecimento, sociais aplicada, administração. Tu vai ter o retorno de todas as bases que estão associadas à área, sub-área de administração, e daí fica mais fácil de tu delimitar quais dessas bases tu vai utilizar dentro da sua pesquisa. O número de bases e quais bases tu vai utilizar, isso depende, não tem um parâmetro claro, né? Eu normalmente utilizo as que são mais usuais e as que são mais representativas para aquele tema específico. Então, ele mostrou para vocês como que se faz as buscas dentro da base. Então, aí o primeiro filtro que a gente fez é realmente a leitura do título e resumo, para ver se tem um alinhamento com o estudo. E depois a gente faz essas baixas e leva tudo para um primeiro portfólio bibliográfico, onde a gente faz análise também dos repetidos. Vai ter esse portfólio, um grupo específico de artigos, e daí é bom tu anotar, né, claro, quantos artigos tinham antes de tu realizar essa análise do título e
resumo, quantos artigos ficaram a posterior a esta análise e depois quantos artigos foram excluídos por terem sido repetidos quando você utiliza várias bases específicas, né? E dependendo do número de artigos e do objetivo dessa tua pesquisa, tu pode utilizar outros filtros para diminuir o número de artigos do portfólio. E esses filtros, eles podem estar atrelados ao reconhecimento científico. Por exemplo, a questão do número de citações desses artigos, definir um parâmetro, um ponto de corte, né, de quantas citações poderiam ser consideradas, a questão do fator de impacto também, e questões de rankings como o ABS. Então, outras formas de tu filtrar esse portfólio, dependendo do que tu pretende fazer, o número de artigos muito excessivo pode prejudicar a análise. Então, depois de ter esse portfólio já posterior com esse filtro, né, tirando a parte do reconhecimento também científico, começa a definir o teu protocolo. E esse protocolo, tu vai considerar o que tu pretende fazer dentro desse estudo. Tu vai observar os dados quantitativos dos artigos, no que concerne o crescimento e a distribuição da literatura, ou se tu busca fazer a questão das estruturas sociais dos grupos, quais foram os que produziram, utilizaram a literatura, aquelas redes de cooperação entre autores, instituições, uma análise mais sociométrica, ou se tu busca com aquele trabalho uma análise do conteúdo, entender o posicionamento do campo. Oi, só porque eu acho que talvez alguns aí que nunca fizeram tá passando um pouco rápido, que o objetivo é uma aula rápida hoje, mas só para a gente fazer um resumo até aqui do que foi mais ou menos feito, para entender onde é que chega no protocolo, porque esse protocolo ele é muito pessoal e subjetivo, tanto do orientador quanto do aluno, né? Então, só para a gente fazer aí um passo a passo do que a gente fez até agora, eu vou colocando aqui no chat mais ou menos o que a gente fez até aqui. Então, foi, em primeiro lugar, definição do tema. E quando eu falo tema, eu não falo tema da tese ou da dissertação, eu falo tema com quem eu quero conversar, qual é o público que eu quero conversar dentro do que eu vou pesquisar dentro do meu trabalho. Depois da definição do tema, vem a definição das palavras-chave. Então, definir as palavras-chave, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu operacionalizo as buscas. Então, isso que a Helena mostrou, pode ser na base A, pode ser na base B, pode ser por uma entrada, pode ser por outra entrada. Então, isso vai mudar um pouco os resultados se uma pessoa fizer de um jeito ou fizer de outro, mas não vai ter erros muito gritantes aí, não vai ter muitas mudanças muito gritantes. Sempre é bom fazer pesquisa quanto mais completa, melhor, mas sempre também cuidando com aquele trade-off tempo versus objetivo, né? Então, defini o tema, vou para a palavra-chave, da palavra-chave eu vou começar a operacionalizar a minha busca. Então, essa parte que ela ainda mostrou, onde eu clico, como eu vou, como é que eu defino palavra-chave, derivação de palavra-chave, por exemplo, no caso da Eleandra, tinha um problema bem sério aí entre non-market, que vocês viram que ela escreveu, versus non-market. Eu estou digitando aí no trabalho. Então, essas duas pesquisas precisam ser duas pesquisas diferentes. Então, é bem cheio de estratégiazinhas e qualquer errinho que tu comete, tu seleciona errado aí os trabalhos. Então, o que a Ana está passando agora é o seguinte: vocês já definiram um tema com o orientador, já definiram a palavra-chave com o orientador, eu acho essa definição bem importante. A operacionalização das buscas aí é com vocês mesmo, é bunda na cadeira e trabalhar. E aí vocês selecionaram lá 200, 300, às vezes são 2.000, são 3.000 artigos, às vezes são 50. Deixa eu só mutar todo mundo, que tem alguém com o microfone ligado aí que está atrapalhando um pouco. Então, a gente volta aí para a operacionalização e beleza. Uma vez que eu defini como é que eu operacionalizo, aí entra nessa parte que a Ana está falando, que é o seguinte. Uma vez que eu estou com os meus artigos de interesse baixados, no caso das meninas aí vai ser no total, se eu não me engano, ficou 114 ou 116, eu não lembro agora exatamente, mas uma vez que ficou 114 artigos, agora não tem mais jeito, não tem mais filtro a ser feito. Agora eu vou ter que abrir um por um, olhar um por um, talvez ler um por um, ou pelo menos passar um olho, uma leitura dinâmica de um por um. Então, o que acontece? Nesse momento é que entra o passo 4, que é definição do protocolo. O que é um protocolo? Protocolo é uma tabela, que seja em Excel. Quem já fez a matéria aí de seminários com a NET sabe exatamente o que eu estou falando.
A NET, quando pede para vocês fazerem um fichamento dos artigos, ela dá uma tabelinha prontinha para vocês ficharem um artigo de cima a baixo. No caso de uma bibliométrica, esse fichamento ele pode ser um pouco flexível. Vocês podem dar mais ênfase, não, que eu estou interessado só na parte dos achados, na parte empírica do paper. Ou não, eu estou um pouco mais interessado na parte teórica, como é que essas pessoas estão usando as teorias nesse tema. Então, não precisa ser exatamente o protocolo que a NET passa. É claro que se fizerem o fichamento conforme o que ela passa, melhor ainda, porque vai ficar bem completa, né? Então, não precisa ser exatamente o protocolo daquele, mas quanto mais próximo daquilo, mais informações vocês vão ter do que realmente importa. Então, o que a Ana está passando para vocês aí agora, só para deixar bem claro, já decidi o tema, já defini palavra-chave, já baixei os artigos que eu interesso, já fiz um filtro do que realmente vai ficar, agora eu tenho 100 artigos. O que eu faço com esses 100 artigos? O que eu vou olhar? Então, isso que a Ana está mostrando é a parte, digamos assim, mais importante do que tu vais extrair da bibliométrica. A primeira parte que a Leandra ensinou é como chegar nos artigos. A parte da Ana agora é, uma vez que eu tenho os artigos, o que eu tiro dali de dentro? O que eu levo para a minha pesquisa? Então, vai lá, Ana, pode continuar aí. Ana? Alô? Oi, desculpa, o meu microfone estava desligado. Beleza, vai lá. Tá, então, só retomando. Quando tu vai definir qual o teu protocolo, tu primeiro você tem que se questionar o que tu pretende com esse estudo, né? Se tu vai realizar uma análise mais de dados quantitativos, uma análise mais bibliométrica desse portfólio, uma análise mais de estrutura social, de redes de cooperação, ou uma análise mais de conteúdo, para entender o posicionamento do campo e construir uma agenda. Não significa que tu precisa fazer apenas um desses tipos de análise, tu pode trabalhar elas também conjuntamente, né? Escolher algumas análises específicas de cada um desses tipos. A gente listou algumas das análises que a gente realizou e que normalmente são recorrentes dentro das bibliometrias. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, como sugestões, né? Não, mas o mais interessante é que tu, quando for mostrar até os exemplos, vocês vão ver trabalhar conjuntamente mais de um desses itens. Primeiro, o ponto inicial, acho que é a questão do ano, né? A linha temporal dos artigos, para entender qual foi o primeiro artigo sobre aquele tema, se houve momentos de crescimento ou momentos de declínio, quais aqueles anos que houve um maior número de produção. E também é sempre interessante quando tu lista os anos que tem esses níveis de produção maior ou de declínio, tentar entender o porquê que ocorreu aquilo. A questão de aumento pode estar, por exemplo, associada à questão de chamadas especiais de revistas ou a introdução daquele tema específico que tu está analisando dentro do tema de interesse em eventos nacionais e internacionais relevantes. Então, é entender essa linha temporal dos artigos, das publicações do teu tema e tentar associar o porquê de como que ele se comportou durante aquele período. Só como exemplo, né, a evolução de publicações, normalmente se faz a distribuição dessa forma em gráfico para ficar mais claro. Seguindo a questão dos autores, quais são aqueles autores de maior destaque, aqueles que são mais produtivos, se existe ou não uma difusão de autores, ou se há uma concentração, né, em um grupo específico de autores que tratem sobre aquele tema. Além disso, daí pensando na sociometria, se há redes de cooperação amadurecidas ou se há são iniciais ainda, essas redes sociais de cooperação, a gente vê a partir das coautorias entre os artigos, né, que tu vai identificar os autores que fazem parcerias, e se normalmente há uma recorrência de uma parceria específica, daí tu consegue ver essas redes de cooperação. Nessa linha de autores, peguei aqui um exemplo de um artigo, onde que eles colocam, além dos autores, a questão da filiação, o número de artigos e o posicionamento de autoria desse artigo. Então, como eu falei, não precisa trazer apenas um desses itens, né? Até o próximo seria a questão da instituição. Então, tu traduzir as tabelas e as análises com mais de um desses itens conjuntos para que possa fazer uma mesclagem, não ficar tão repetitivo. A quantidade de publicação e o comportamento dessas redes, elas dão um entendimento inicial se o campo está desenvolvido ou se é um tema incipiente. As instituições, a gente também pode ver a questão da distribuição geográfica, e isso pode demonstrar os locais onde há mais publicação,
sobre aquele tema, se são mais instituições europeias, mais americanas. Então, isso só para ter um mapeamento geral sobre aquele teu portfólio de artigo. Além disso, pode ser vista a questão dos júniors de maior destaque, observar se há concentração em júniors específicos que tratem sobre aquele tema, ou se as publicações são feitas em uma difusão de júniors. Isso auxilia depois, posteriormente, também a definição de um júnior para te fazer as tuas próprias publicações. Aqui também um exemplo de como ficou a análise, né? Foram colocados júniors, eles também quiseram abrir a questão do tema principal daquele júnior, frequência, impacto, a questão do ranking da ABS, então sempre trazer mais informações para não ficar tão simples, né? Só questão de júnior e frequência. Além disso, outro tipo de análise é a questão das palavras-chave. As palavras-chave, elas dão meio que um entendimento inicial do que está sendo estudado no campo. Normalmente se vê as recorrências das 15, 40, primeira ação que mais apareceram. Aqui é um exemplo também de um artigo onde colocaram as palavras-chave. E isso dá de tu ver as relações que estão sendo feitas através daquele tema, né? A partir das palavras-chave. Mas claro que é necessário, para ter um entendimento melhor, uma análise mais de conteúdo. Eu não estou conseguindo seguir vocês no chat, eu vou ver aqui porque está tocando direto, né? Não. Ana, além disso, você me permite? Pode falar. Se você me permite, eu acho que agora que você mostrou ali os journals, né, que a gente tem também como retorno, acho que cabe o que o Paulo questionou antes de nós começarmos a sessão lá no grupo do GIP. Então, o Paulo colocou lá para a gente fazer pela Family Business, acho que era, né, Paulo? Só que ela não é uma base, acho que o Paulo saiu agora. Ela é um journal. Então você sempre vai ter mais de um journal no teu retorno das pesquisas, né? Depois, se o Paulo entrar, a gente pode retomar esse assunto, então. Obrigada, Ana. Por exemplo, a questão de pesquisar diretamente em journals, tem alguns bibliométricos que realmente já têm um entendimento de quais são os journals mais recorrentes de publicação sobre aquele tema. Em lugar de definir as bases de dados, eles definem alguns journals específicos para buscar, fazer uma análise de algum journal. Às vezes é apenas de um journal, né, dependendo do teu objetivo de pesquisa. Da mesma forma que tem estudos bibliométricos que tratam especificamente de eventos científicos e fazem análise a partir de um evento. Então, tudo vai depender do qual é teu propósito. Continuando na parte do protocolo, além dessas questões agora mais quant, tem um pouquinho mais na parte de conteúdo. Você pode também analisar a questão das teorias abordadas, fazer um mapeamento daquelas que são empregadas, para ver tanto aquelas que estão como fundo teórico do tema que estás analisando, ou aquelas que estejam sendo relacionadas para avançar o campo. Como exemplo de como ficaria isso, né, no resultado. Por exemplo, esse artigo aqui, eles colocaram a questão do ano, o método, a teoria que foi utilizada, e depois colocaram algumas especificações já atreladas ao tema dele de estudo. Então, isso já dá um mapeamento e uma síntese que te auxilia, posteriormente, dentro da tua dissertação ou tese, e dá um entendimento do que está realmente sendo utilizado dentro daquele campo. Além disso, tu pode fazer questões como conceitos ou características escorridas, verificar a evolução de alguns conceitos, ou mesmo fazer síntese de características principais. E quando falo de características, pode ser das mais diversas. Por exemplo, se eu estou estudando a questão de rotinas, eu posso trabalhar o que é citado dentro dos artigos como antecedentes, o que são citados como características principais e o que são citados como os efeitos, por exemplo. Daí eu posso trazer quais são os autores que falam sobre aquele antecedente específico, uma explicação sobre aquilo, uma descrição e um exemplo. Da mesma forma, isso dentro de características e efeitos. Então, consegue fazer um mapeamento do que está sendo tratado até o momento desses 3 aspectos específicos atrelados ao teu tema de estudo. Além disso, a gente pode trabalhar com a questão de ver a questão do método, né? Eu acho que é sempre relevante fazer isso até para compreender se aquela linha ela trabalha mais com pesquisas qualitativas ou quantitativas e quais são os tipos de coleta e análise mais empregados. Primeira definição tem que ver a questão de se são trabalhos teóricos ou empíricos, né? Aqueles trabalhos que foram aplicados ou não.
Depois, tu pode distinguir entre abordagem qualitativa e quantitativa. Em seguida, começar a verificar a questão das técnicas de coleta, se foram dados primários, foram dados secundários. Caso foram dados primários, eles vieram decorrentes de entrevistas, questionários, observação, pesquisa documental. Se for secundário, qual tipo também de base de dados que foram utilizadas. Na sequência, também ver como foram analisados esses dados, as técnicas de análise. No caso de quantitativa, quais foram as análises estatísticas aplicadas. E no caso de uma análise... aí também, que como a gente sabe, sempre a metodologia utilizada, ela é uma função da pergunta feita na pesquisa, né? Mas é comum que essa pergunta de pesquisa, ela fique muito próximo do que vem sendo feito também na área. Então, naquela parte do trabalho em que os professores, a banca, exigem, tá, mas por qual justificativa tu usasse regressão? Ou por que tu estás usando entrevista e observação? Qual o motivo? Então, ao tu fazer uma boa bibliométrica, tu facilita o andamento do teu trabalho inteiro, entendeu? Não é só de teoria que a gente está falando aqui. A gente está falando de como é que essa área pesquisa esse fenômeno que ela está acostumada a pesquisar. Então, por exemplo, em algumas áreas, como talvez empreendedorismo, é super comum tu encontrar pesquisas que usem modelagem de equação estrutural. Já em estratégia voltada para business lá fora, é muito raro tu encontrar. Então, se tu fez uma pesquisa bibliométrica e de 120 artigos, tu encontrou que nenhum usou modelagem de equação estrutural, bom, algo me leva a crer que o tipo de pergunta feita nessa área não é respondida com essa técnica. Então, não adianta eu querer usar em modelagem de equação estrutural porque ninguém nunca usou, então esse é um avanço, tipo... Não, cara, tu estás fazendo uma pesquisa em que tem gente das melhores universidades do mundo fazendo pesquisa também, e se eles não usaram, não é porque eles não conhecem essa ferramenta, eles conhecem muito melhor que nós, e só não usaram porque ela não é boa o suficiente para responder aquela pergunta. Completamente o contrário de outras áreas. Por que não se usa mais regressão, por exemplo, empreendedorismo? Porque a regressão pura, ela não capta o que as perguntas de empreendedorismo precisam, então ela não é tão adequada quanto deveria ser para aquela determinada área. Então, todas essas coisas a gente descobre pela bibliométrica. Então, geralmente as pessoas ficam preguiçosas de fazer bibliométrica porque vai dar um trabalhão e etc. Mas se tem algo que deixa a tua vida mais fácil ao longo de uma caminhada acadêmica, é justamente a bibliométrica para te guiar e, mais importante do que te guiar, aquilo que todo aluno de mestrado e doutorado, principalmente de mestrado, tem a insegurança da caminhada. É uma caminhada completamente insegura, por mais próximo que seja do orientador, etc. É muita escolha a ser feita, é muita decisão a ser tomada, é muito conhecimento novo a ser adquirido. Então, o aluno ele é constantemente inseguro. Uma bibliométrica, ela te ajuda completamente a tirar essa insegurança. Não quer dizer que ela vai ser perfeita, não quer dizer que ela vai responder todas as perguntas, mas ela com certeza vai te deixar muito mais seguro nas tuas escolhas. Então, ela ajuda não só no trabalho, como ela ajuda até na caminhada mental, nessa capacidade de controle emocional que a pessoa precisa ter ao longo de uma caminhada dessa, com tanta novidade que o aluno tem. Mas vai lá, Ana. Então, como exemplo... Está com o microfone, só para confirmar. Então, como exemplo de resultado, a partir dessa análise de métodos, peguei aqui um exemplo que eles trazem um artigo, qual foi o método aplicado caso fosse empírico, né? Os teóricos deles já definiam como conceitual. Qual foi a abordagem mais definida, né? Por exemplo, aqui uma nova regressão e uma sumarização. Então, é só para ter um mapeamento geral de como que estão as pesquisas e também ver o nível de amadurecimento do campo, né? Se ele está no nível ainda também mais exploratório, se já estão podendo ser feitas pesquisas mais quantitativas ou não. Além da questão dos métodos, outra coisa que a gente pode verificar dentro do portfólio é a unidade de análise, né? Onde foi aplicada aquela pesquisa, no caso de dados primários, né? E os sujeitos que foram utilizados, da mesma forma dos dados secundários, quais os dados secundários de que empresa, quais grupos de empresas que estão sendo analisados. Além disso, a gente pode verificar a questão dos principais resultados, buscando verificar se eles se reforçam, se eles se contradizem, para ver se está tendo vários estudos com repetição de achados, ou se está tendo uma evolução desses achados. Outra análise que a gente pode fazer é das sugestões de pesquisa futuras, que são propostas pelos próprios artigos.
E, a partir dessas sugestões de pesquisas futuras e dos principais resultados, dá de fazer uma proposição de uma agenda de pesquisa que eu acho que é uma coisa bem interessante para ser feita dentro de uma bibliométrica. Além disso, a gente pode trabalhar com a questão das referências, ver aquelas de maior destaque e fazer uma rede de construção. Quando eu estava falando até o momento de redes sociais, eram nesse sentido, aqui é um exemplo de uma rede de citação. A gente vê onde que estão os autores mais citados e qual é a relação desses autores, né? Como eles se conversam dentro desse conjunto de artigos. Nesse caso, esse autor ele colocou alguns símbolos associando as teorias utilizadas por esses artigos. Daí também demonstra uma relação também centrada, dependendo da teoria, utilizada como fundo teórico dentro dos artigos. Então, esses foram tipos de análise que a gente elencou, que normalmente são utilizados. A gente está fazendo um grupo específico, aqui é o que a gente está utilizando no momento, até porque não tem como trabalhar todos os tipos de análise considerando o paper, né? Então, tu delimita o que está mais atrelado ao teu objetivo de pesquisa. E eu acho que seria isso. Agora vamos ficar aberto para as perguntas de vocês. Só para complementar, então, o que a gente vai fazer aqui, a Cris está dando algumas dicas aí também de como ir mais profundamente para a ideia da bibliométrica em si. São boas dicas. E eu também deixei para a Ana e para a Eleandra um link que eu vou depois disponibilizar aqui também, com algumas coisas importantes, mas o que mais, assim, a dica que eu mais acho importante a pessoa dar uma olhada está aqui, só deixa eu compartilhar com vocês. Então, esse artigo aqui, eu acho que é um artigo que ele deveria ser passado, acho que a NET, inclusive, passa aí alguns exemplos, alguns artigos aí de bibliometria durante a aula de seminários. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, deixa eu ver se ela sobrepõe sobre a da Eleandra e da Ana. Estão vendo aqui minha tela agora, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, né? Eu peguei aqui alguns exemplos de capacidade dinâmica, peguei exemplo de empresa familiar, por exemplo, esse aqui é o melhor journal de family business do mundo, e tu vê, mesmo num journal absurdamente bom, eles aceitam pesquisa bibliométrica, contanto que a pessoa faça aí um tipo de pesquisa bem feita, que ajude e contribua com a área. Nesse caso, olha só, eles acharam 88 estudos apenas, que é super baixo para um tema, e está publicado num dos melhores journals do mundo em 2020. Então, acabou de sair agora, esse mês saiu. Então, uma pesquisa sobre conflito intrafamiliar em empresas familiares. Então, um tema super, super importante para a empresa familiar, e está aí uma bibliométrica feita no melhor journal do mundo de empresas familiares. Então, tem também aqui um exemplo bacana de como funciona essas bibliometrias. Então, é um texto em português de para que serve, como que se faz e qual o interesse dela. Mas deixa eu só achar aqui um que mais me interessa, que é justamente o paper que é esse aqui, ó. Esse é o melhor journal de métodos do mundo. Esse aqui, com certeza, é o melhor journal de métodos do mundo. Então, quem gosta de método científico em administração, esse aqui é o melhor que existe. Organizational Research Methods. Ele é um journal absurdamente bom. O editor principal dele estava no Enampad no ano passado, que é o Herman Agnes. Deu uma palestra muito boa sobre transparência e ética em pesquisa. Ele, inclusive, tem um monte de artigo publicado aqui. E esse paper que vocês estão vendo aqui, ele é um resumo dessa nossa aula de hoje. Então, talvez o Jeff não falou tão bem, talvez a Ana e a Leandra deixaram de mostrar alguma coisinha, porque o tempo é curto. Então, se alguém quer levar bem a sério esse tema de hoje, que precisa levar a sério em ciências, a parte bibliométrica é uma das coisas mais importantes que existem, para a gente não ficar chovendo no molhado. Esse paper aqui, ele é o paper que a gente mais recomenda da nossa disciplina, da nossa mini aula aqui de hoje, das meninas, de como que tu faz uma pesquisa bibliométrica, para que ela serve. Então, tem um resumo de mais ou menos tudo que vocês viram aí, que a Ana mostrou, que a Leandra falou. Claro, não vai ensinar a acessar a CAPES, né, porque não é o objetivo aqui deles, mas ele te ensina a fazer todo o passo a passo. Então, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, e assim vai. Então, ele vai te mostrando tudo que é importante para vocês, para fazerem essa bibliométrica. E, basicamente, com isso daqui em mãos, não tem aluno que faça trabalho mal fundamentado. Talvez a ideia do aluno vai ser alvo de crítica, talvez o método que o aluno usou
pode ser alvo de crítica, só que uma coisa é certa, o aluno ele vai para a banca com capacidade de argumentação. E no final das contas, é isso que a gente espera de vocês. É por isso que se chama defesa. Não é a apresentação final da verdade do mundo. Um trabalho final ele se chama de defesa. Defesa de tese, defesa de dissertação. O aluno está preparado para ir para frente de uma banca, defender as suas escolhas. A escolha da ideia e a escolha do método científico, a escolha da teoria utilizada e assim por diante. Então, absolutamente nada. Isso eu falo ao longo dos meus míseros 10 anos aí de acompanhamento de stricto sensu, e creio que se fosse a NET e a Rose, que tem 20, 15, 18, 30, independente do professor, eu acho que essa opinião seria a mesma. Não existe nada que prepara e deixe o aluno mais seguro de ir para uma defesa do que ter feito uma boa pesquisa bibliométrica. Porque ele vai saber os papers que estão na área dele, ele vai ter conseguido entender para onde que a área está caminhando, ele vai conseguir entender por que ele está citando mais papers, talvez, de faculdades americanas, porque talvez a faculdade americana ela é mais positivista na forma de enxergar aquele fenômeno, enquanto que as europeias elas são mais interpretativistas. Então, a ideia é, nada do que a gente está fazendo aqui funciona como uma verdade final. Tudo é alvo de debate. E se tu queres debater, o mínimo que se espera de ti é que tu esteja preparado. E dentre das funções do aluno de stricto sensu, fazer uma bibliométrica é o que mais prepara. Isso é fato. Por isso a gente fez questão de deixar um GIP aí inteiro só para isso, de deixar também aí as meninas falarem, porque, elas já fizeram várias pesquisas dessa e estão continuando, estão começando do zero, mais algumas agora. Então, elas estão completamente preparadas para fazer isso que elas fizeram, para servir de referência. Também não é para ficar mandando e-mail para elas procurarem para vocês. A ideia não é botar elas trabalharem para ninguém, é mostrar como é que funciona apenas isso. Mas, para quem quiser levar um pouco mais a sério, esse paper que vocês estão vendo aí na tela, ele é especial e essencial para isso. Então, caso alguém tenha alguma outra dúvida, alguma coisa que não ficou claro aí com as meninas, comigo, com a Rose, ou o André e o Cláudio quiserem entrar na discussão também, fiquem à vontade aí, gente. Tá aberto agora o microfone para vocês. Não sei se a Rose está online ainda, ou está na outra aula com a NET. Não, a outra aula era até às 10, estou aqui. Também estou aqui. Eu achei a discussão super importante. Nós temos alunos novos chegando, alunos do mestrado. Achei que a gente tem muito que aprender. Esse artigo se colocou aqui, Jefferson, também, eu acho que é importante. Alguém já compartilhou o link. Eduardo aqui compartilhou o link. E eu acho que não sei, eu acho que o Jefferson falou da importância, e isso dá um equilíbrio, né? O Jefferson bateu bem nessa tecla, dá um equilíbrio da pesquisa, da forma como eu me posiciono, apesar de não estar somente trabalhando com o levantamento biométrico, ele me traz o equilíbrio para minhas argumentações. Eu acho que foi ótimo, as meninas estão de parabéns, a Ana e a Eliandra, e eu acho que novos momentos a gente pode compartilhar, inclusive, com os grupos. Ok. Rose. Então, eu já agradeci desde o início as meninas, né? E eu acho que aqui está um bom exemplo, gente, que se vocês quiserem, não precisam estar presos às datas do grupo de pesquisa. De repente, aí o pessoal que manja as crises da vida, né? O próprio André, que tal a gente fazer? A gente tem essa ferramenta do Blackboard, sei, está todo mundo cheio de coisa, mas não obrigatório. Vamos fazer aí um dia uma apresentação, continuando disso que a gente estava aqui hoje, ou quem sabe a discussão desse artigo aí, e convidar o pessoal que está a fim de assistir, de trocar informações, aí a gente divulga para todos os alunos. Eu acho que esse momento de solidariedade, de transmitir para os colegas aquilo que vocês aprenderam, às vezes a duras penas, né, sofrendo sozinho, ou lá no grupo, ou lá na sala de bolsistas, por que agora que a gente tem essa ferramenta não se socializa mais?
Então está aberto, tá, gente? Não está proibido ninguém. É só falar comigo, eu crio o ambiente, a gente organiza. Hoje a gente já teve gente de fora, isso foi muito legal, unimos 2 grupos. Então essas iniciativas, essas inovações, né, André, que a gente tem que ter no programa para ajudar um ao outro e os trabalhos saírem com mais qualidade sem tanto peso, né? Parece que esse sistema, essa possibilidade de a gente falar e discutir todo mundo e ser bem ouvido, participando, a gente acaba tendo uma vantagem grande, né, Rose? Eu acho que é importante isso. Talvez o motivo da próxima fosse discutir este artigo, Jefferson, que a Rose sugeriu, eu acho que seria uma boa ideia. Jeff? Oi, Cláudio, pode Não, até foi. ser, só que a gente pode talvez não fazer naquela data, porque eu estou com medo que naquela data lá específica, que é só lá em maio, né? Acho que é 26 de maio, uma coisa Sim. assim, não é? Sim. A gente tem aqui os alunos, os doutorandos, principalmente, os mestrandos da disciplina, vão ter que apresentar o projeto deles mais evoluído, né? Porque agora eles vão ter um mês aí para trabalhar nos projetos, e aí eles vão ter apresentação, mas eu digo da gente fazer um sem ter uma data certa para discutir esse artigo aí, o que vocês acham? Fala, André. Não, gente, eu estava escrevendo no chat ali, também concordo, né, vocês com o Cláudio, a Jeff, as meninas, aí, parabéns pela organização, porque foi bem no sentido de diminuir essa simetria, e o Jeff, as meninas pontuaram muito bem, né, que é dar a lógica e o sentido ao que você está fazendo. O Jefferson comentou que tem as ferramentas, né, e realmente a ênfase dessa discussão hoje não foi nas ferramentas, né, foi justamente na lógica, no pensar, que é o mais importante. E às vezes as ferramentas, elas dão uma... Oi, André, caiu só para mim? Ou caiu para todo mundo aí? Caiu? Caiu. Caiu. Tá. Não, mas o que o André está falando é o seguinte, porque existem muitas ferramentas mesmo, que conseguem deixar a pesquisa bibliométrica completamente chique, digamos assim. Tem muita coisa que dá para fazer de gráfico, tem muita coisa que dá para fazer de redes, como a Ana mostrou alguma coisa, e essas ferramentas, elas são sensacionais. Só que aquele problema, né, que para quem é martelo, tudo é prego. Então, se tu não sabe exatamente o que tu estás fazendo, tu vais aplicar as mesmas ferramentas das mesmas formas toda a vida, tu vai ter resultados sempre iguais e que não contribuem, na verdade. Então, a ideia aqui é que o aluno ele se veja como um pesquisador mais do que um confeccionador de dissertação e tese. Isso é mais importante para a gente. A formação é do aluno enquanto pesquisador, não uma pessoa que fez uma tese e foi aprovada, ou fez uma dissertação e foi aprovada, e sim alguém com competência para continuar fazendo pesquisa o resto da vida, caso assim lhe apeteça, digamos. Então, a ideia sempre é pegar o aluno, por exemplo, se o Cláudio começar a falar dos alunos dele, a Rose dos dela, eu dos meus, vai ser mais ou menos o mesmo perfil de aluno. Um aluno que acha que mais ou menos tem uma ideia, chega para conversar contigo tendo lido 1 ou 2 artigos, dizendo que aquilo vai ser o tema da tese dele ou da dissertação dele, e aí quando tu cita o nome de um autor ou de um journal, o aluno diz, não conheço esse autor ou não conheço esse journal. Aí tu pensa, caramba, se esse cara está querendo falar um paper fazer um trabalho sobre esse tema e não conhece nem esse autor, alguma coisa aí está muito capenga. Então, a bibliométrica, ela ajuda nisso, não quer dizer que, porque esse cara foi o mais citado da área, eu preciso seguir as ideias dele. Não quer dizer isso. Mas se tu quer tratar sobre esse tema, tu tem que conhecer esse cara o suficientemente para pelo menos saber criticar essas ideias, para pelo menos dizer, esse cidadão fez isso, no meu artigo eu não vou fazer assim, mas eu conheço ele que fez. Então, é um jeito de conhecer. É aquilo que a gente fala agora, né? Tem uns gráficos rolando aí sobre Covid, que nunca se teve tantas pessoas especialistas em doenças transmissíveis pelo ar como se tem hoje. Qualquer blogueiro aí virou epidemiologista. Então, é a mesma coisa, cara. Por mais que a gente ria dessas brincadeiras e desses memes, é a mesma coisa conosco quando a gente quer fazer um trabalho sobre um tema e não domina os autores daquele tema. A gente está simplesmente brincando de achismo.
sendo que a universidade busca focar a formação de um pesquisador, alguém que saiba botar a mão naquilo que já foi feito e vir com algo que contribua para aquela discussão. Então, a ideia da bibliométrica, ela funciona muito para isso, ela visa muito preencher os espaços em branco que essa pessoa tem por estar chegando nova no tema, o que é completamente natural, mas o que não é natural é a pessoa finalizar um estudo num tema sem ter preenchido esses gaps, sem ter preenchido essa necessidade de conhecer sobre a área, de quais são as faculdades do mundo que mais pesquisam sobre isso. Então, por exemplo, uma pergunta que eu faço de brincadeira, às vezes, conversando com aluno de doutorado, principalmente, eu falo, e aí, tu tens interesse de ir para o sanduíche? De ir para fora do Brasil fazer o doutorado? Nossa, é meu sonho, eu vou fazer doutorado só por causa do sanduíche. Pô, que legal. E para qual faculdade tu pensa em ir? Ah, não sei, isso eu nem olhei ainda. O medo que dispara na minha cabeça é, caramba, esse cidadão não sabe nem quem são os professores do mundo que pesquisam sobre o tema e talvez vá fazer um sanduíche com alguém que não vai ajudar em nada a cabeça dele. Vai ser um período de férias, não vai ser um período de pesquisa. Então, não que tu consiga ir com o professor que tu queria, mas tu deveria pelo menos dizer, olha, eu vou fazer um sanduíche, espero ir para a Virgínia, eu espero ir para o Texas, ou espero ir para Lisboa, eu espero ir para Viena, enfim. Tu tens que saber mais ou menos no mundo onde estão mapeados esses professores, quem são os professores, como é que eles enxergam qual é a visão deles sobre determinado tema. E para tu fazer isso, é muito difícil tu organizar a tua vida sem uma bibliométrica. Então, se dá para citar um benefício principal da bibliometria básico na vida do aluno do estrito sensu, é a organização. Ela vai fazer com que a tua vida fique bem organizada. Dá trabalho isso que a Ana e a Leandra mostraram, ir para o Excel, preencher, escrever à mão. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é 1 semana a 2 semanas de trabalho. Depois disso é só inspiração, porque o que tu precisa, o grosso do caldo, tu já tem. Agora é só misturar uns ingredientes e botar isso ferver na cabeça até sair fumaça. É basicamente isso. André, se quiser complementar aí, tu voltou agora. Oi, eu perdi. Alô? Então. Vamos ver aqui. Fechou? André? Tá. Rose, Cláudio, se quiserem falar, ou alunos aí que tiverem alguma dúvida. Vamos deixar para os alunos, né? Acho que a gente já falou demais. Jesus, ninguém tem medo quando a gente faz isso de... Eu quase gente. Oba! Alô? Sou eu, Cris. Deixa eu ligar meu vídeo aqui para vocês verem quem eu sou. Estamos ouvindo. Oi. Enquanto rolava aí as explicações das meninas, parabéns, meninas, viu? Adorei. Eu estava cutucando o professor Jefferson sobre uma coisa que eu acho importante. Quando a gente vai escrever acerca dos resultados de uma bibliometria, a gente tem que ser fiel ao método, né? E aí, ontem, eu mandei para alguns colegas meus um material que tem umas anotações sobre o que significa para mim fazer uma boa bibliometria. E uma das coisas que a gente tem que entender é o que não é bibliometria. Eu sou meio popperiana nesse sentido, né? Daí, o que eu comecei a perceber? Boas bibliometrias são aquelas que são fiéis mesmo às leis da bibliometria. O que significa ser? Então, a minha sugestão é que quando vocês forem fazer um bom bibliométrico, que vocês pesquisem o que significa ter o olhar voltado para a bibliometria. Porque senão a gente acaba confundindo com revisão sistemática, com uma revisão literária tradicional, com mistura técnicas de análise de conteúdo em momentos que não deveria. Então, não é uma dica, eu deixo aqui uma provocação, que quando vocês forem demonstrar os seus resultados, que vocês reflitam realmente o que significa ser fiel ao método da bibliometria, tá bom?
Um abraço a todos. Valeu, Cris. Valeu, Cris, ótimo. Ei, quem é que vai ser o responsável por botar as telinhas, fotografar, para depois nós divulgar a nossa reunião de grupo aí? Todo mundo com o microfone, com a câmera ligada? É isso, Rose? Ou quem quiser aparecer, pelo menos para a gente tirar isso, Cris. As meninas que apresentaram, antes de mais nada, né? Para elas terem o mérito. E quem que é bom em fotografar aí? Eu acho que o pessoal do Sergipe é muito bom, hein? Coitado. O único que não é, né? Sacanagem. Não, mas é para mostrar que tem gente externa também no grupo. Ô, Jeff, eu acho que tu é que aparece mais gente, não é? Eu nunca Não, a sei. coordenadora é sempre mais influente, né? Não, mas eu tô como convidada. Ah, mas pode compartilhar a tela, não tem problema. A imagem, a Não, câmera. a foto eu não consigo aqui. Onde é que eu vou para tirar foto de todo mundo? Não, compartilha o vídeo, que daí eu Gente, bato vocês foto. estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Graça. Sim, Graça, estamos te Jeff. ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá. Eu sou uma estranha no ninho. Não, tem vários estranhos no ninho hoje, Graça. Não és a única, não, tem vários. Pois é, mas assim, é tão legal, é tão esclarecedor, porque eu tô assim, sabe, muito feliz, porque o Jefferson deu uma explicação agora pra gente, quer dizer, na minha interpretação, que clareou assim, muita coisa em relação à pesquisa, à bibliométrica, Grafia. né? Então eu fiquei animada. Usar o Blackboard. Eu Isso fiquei legal. daí eu queria usar. Eu fiquei legal porque eu achei legal porque, primeiro, foi citada a questão, como ele já tinha falado nas aulas deles anteriores com a gente, sobre a questão da pesquisa qualitativa, né? Então, como de repente a minha tem uns 2 focos, né? Isso é uma interpretação minha, ainda estou discutindo isso com a minha orientadora, mas eu acredito que vá sim pegar tanto tanto a qualitativa quanto a quantitativa. Então, eu fiquei assim, muito feliz pela questão do que foi colocado aqui para a gente. E eu coloquei assim, porque eu fiquei preocupada com um pouquinho quando o Jeff colocou alguns pontos que eu coloquei em destaque. Ele colocou 88 artigos lidos não é o suficiente, é uma pobreza de leitura. Então, realmente... Não, Graça, eu concordo plenamente. Sim, diga. Deixa eu só explicar, porque assim, 88 artigos realmente é um número bom para o aluno entender como é que está a área. O que eu achei muito estranho é uma bibliometria num dos melhores journals do mundo aparecer lá com apenas 88, entendeu? Mas é justamente por isso que está lá, como é um tema extremamente importante para aquele journal. E tem pouco paper sendo publicado, e o journal quer que mais gente publique sobre esse tema. O que o journal faz? Ele meio que chama pessoas para fazerem uma pesquisa boa sobre isso, para que as próximas pessoas que vão começar a estudar agora usem esse artigo como base e daí para frente vai. Então, por exemplo, assim, eu fazer hoje uma bibliométrica sobre, sei lá, um tema bem relevante em administração, como estratégia ou capacidades dinâmicas. Com certeza alguém já fez uma bibliométrica melhor que a minha, com certeza tem coisas mais importantes rolando do que o meu estudo. Agora, e é por isso que é difícil tu publicar uma bibliométrica num bom journal. Agora, se é uma pesquisa bibliométrica sobre um tema extremamente importante e que pouca gente falou até hoje, aí a pessoa tem que saber vender esse peixe para que mais pessoas queiram. Então tem que ter uma justificativa muito boa, muito forte, né? E essa ideia tem que ser comprada pelo journal. O que eu achei estranho num journal como aquele, que é um dos melhores journals de business do mundo inteiro, em nível de impacto, por exemplo, fator de impacto, pelo menos nesse critério, ele é um dos mais importantes, publicar uma bibliométrica de 88 estudos, se alguém me dissesse isso, eu ia dizer, não, isso jamais vai acontecer. Aí quando eu entro lá esse ano, tem lá uma de 88 artigos. Então, por quê? Porque o tema é muito bom, as pessoas foram muito competentes no jeito que fizeram, e o journal comprou a ideia. Mas não que 88 seja pouco, tá? Não é pouco. Tá bom, tá bom. É que, assim, geralmente nas nossas pesquisas, por exemplo, o non-market, que é um tema que eu e a Rose pesquisamos, que é um tema super restrito, já deu 115, 112. Sim. Então,
Falar de 88, que é um tema mais restrito ainda, isso que me surpreendeu, mas vai lá, desculpa até atrapalhar aí. Ok. Gostei muito também da consideração que você fez, eu até anotei aqui a respeito da busca desses artigos a nível de mundo, né? Porque às vezes, quando você pega a nível de mundo, você percebe que existe uma certa limitação também em relação a alguns temas de pesquisa, em relação mundialmente isso. Eu ainda continuo com essas dúvidas, Jefferson, em relação, ou seja, eu preciso ter um foco, né? Como eu até falei para vocês, eu vou buscar onde é que tem mais, onde é que existe mais falando sobre esse tema, onde é que existe mais estudiosos que já desenvolveram sobre esse tema. Então, eu posso me focar, digamos, por exemplo, em 4 países, 5 países seria o suficiente? Nessa pesquisa bibliométrica, tu não seleciona pelo país. Tu vai selecionar pelo tema, e conforme o tema foi debatido ao redor do mundo, ele vai aparecer em relação a isso. E aí a leitura é que vai conseguir te determinar quais são as linhas que tu vais seguir. Então, por exemplo, na área de estratégia, nos próprios journals que a gente acompanha, é muito mais comum tu ver, por exemplo, artigos interpretativistas na Europa do que nos Estados Unidos. É muito mais comum. Então, é muito mais comum, se tu tens uma cabeça mais positivista e se o teu fenômeno tu queres investigar por um prisma mais positivista, é muito mais comum tu se basear em papers americanos, de journals americanos, do que de journals europeus. Por quê? Por uma questão de que, enfim, a formação dos cidadãos, etc, etc. Enfim, essa discussão é longa, a gente não vai entrar nela aqui. Mas os países específicos que tu vais achar, isso depende do teu tema, entendeu? E aí vem a importância daquilo que a Ana mostrou no Excel lá, que é o quê? É o bendito do filtro. O que eu estou disposto a fazer? Ou melhor, que briga que eu estou disposto a comprar? Pensa numa defesa de uma dissertação, de um trabalho, como uma luta. Tu estás erguendo uma bandeira e tu queres convencer que o mundo deveria olhar para aquele fenômeno do jeito que tu também estás olhando. Não que seja o único, mas que o mundo deveria olhar. Então, é literalmente uma luta intelectual para erguer aí a importância de um tema. Então, se tu queres comprar essa luta, tu tens que ter certeza que tu estás munida com todas as armas necessárias para ir adiante, entendeu? Então, quanto mais tu faz um filtro que é inadequado, mais o teu paper vai pagar o preço por isso. Então, geralmente, essas definições, Graça, o que a gente recomenda muito fortemente é que as definições do que vai ser feito ou o que não vai ser feito, elas sempre sejam tomadas juntamente com o orientador, certo? Porque o orientador, ele vai ter capacidade de te conduzir nessas decisões. O que não dá para fazer? Tu chegar para o orientador e dizer, o que eu faço? O que a gente recomenda que seja melhor? Professor, eu tenho essa e essa opção. Qual o senhor acha mais adequada e por quê? Ou professora, eu tenho essas 3 vertentes aplicadas. Falo sobre as 3 ou escolho uma só? Essa pessoa que vai te conduzir e vai te ajudar ao longo do andamento do trabalho, teu orientador, a tua orientadora, eles vão ser capazes de te responder essas perguntas. Mas o que não dá? Não dá para tu chegar para ele, para conversar com ele, totalmente incipiente, sem saber como está o mundo. Então, a gente como orientador, às vezes o aluno reclama, o professor demora para responder, o professor viu a mensagem e não respondeu, porque a gente simplesmente não sabe como responder. Porque a pergunta é tão ampla, dá para ir para tanto lado, que a gente fica, meu Deus, a hora que eu for conversar com essa pessoa, eu vou reservar um tema porque vai 3 horas de conversa. Agora, se eu faço a minha bibliométrica e mando uma pergunta mais direta, professor, o senhor acha melhor a gente ir por o caminho desse pessoal aqui que está conduzindo essa pesquisa por um prisma mais assim ou mais assado? Bom, o professor ele tem capacidade e conhecimento de causa suficiente para te conduzir para aquilo que ele acha mais adequado, entendeu? Então, o problema é geralmente esse, não é que o professor demora a responder, é que as perguntas elas são feitas de um jeito que a resposta vai tomar muito mais tempo do que o necessário num chat de WhatsApp. Então, quando tu faz a bibliométrica, tu fala assim, professor, digitei aqui, achei 300 artigos e agora separando eles eu achei o possível filtro. Seleciono só artigos assim ou só artigos assado? Ele vai te responder isso rápido, porque na cabeça dele ele sabe o que funciona melhor. Agora, professor, vou fazer a minha bibliométrica. O que eu faço? Caramba, é 2 horas. E é para isso que a gente está gravando essa aula.
Porque quando o aluno vir com uma dúvida muito incipiente, eu vou dizer, amigo, eu, como professor orientador, eu devo ajudar a conduzir a tua pesquisa. Mas eu não posso pegar cada um dos meus 10 orientandos e dar uma aula de bibliometria por semana. Vão 20 horas por semana só de bibliometria, então eu não dou conta de fazer isso. Então a gente resolveu gravar essa aula para dizer o seguinte, olha só, o link está lá, vai lá e assiste, faz o que tens que fazer, faz o dever de casa, e aí eu vou te ajudar a conduzir a partir das tuas próximas dúvidas. Então o objetivo desse vídeo é mais ou menos esse. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, que eu acho muito importante, no periódico CAPES, a parte da Eleandra, principalmente, no periódico CAPES, aula. Eu vou botar para vocês um link aqui, quando eu acabar de falar, que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No periódico CAPES, que é aberto, a gente tem treinamentos lá dentro. Dentre esses treinamentos, essa parte da Eleandra, a CAPES dá um treinamento disso ali que a Eleandra fez. Como clicar, onde ir, como usar álgebra booleana, etc. Só que geralmente é muito confuso, porque eles falam muito da parte de medicina, muito da parte de engenharia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês um link aqui que te dá acesso a esse treinamento da CAPES, que tem 111 slides. Eles mostram exatamente onde clicar, o que escrever, como escrever. Junto com o que a Leandra e a Ana falaram, vai fechar perfeitamente o que vocês podem fazer. Tá? Então, eu estou colocando agora aqui, enquanto que a Rose vai falar agora um pouquinho, eu vou jogar aqui o link no chat. Aí são 111 slides do periódico CAPES, que mostra exatamente onde clicar para complementar os slides das meninas aí que já ajudaram bastante também. Rose, pode falar. E a Lourdes mandou a semana passada, mandou essa semana novamente para todos vocês uma mensagem da CAPES que está aberto para treinamento, gente. Todo mundo pode, é gratuito, tá? Então, assim, é porque vocês estão recebendo muitos e-mails da secretaria, talvez não estejam lendo todos, mas a CAPES já está há mais de um mês dando treinamento por área. Aí tu te cadastra no dia da área. Eu vi ali o pessoal falar, multidisciplinar. Se cadastra no dia do treinamento da multidisciplinar. Se cadastra no dia da área de sociais aplicadas, que é a nossa. Não vai ter administração, tá? É sociais aplicadas. E assim vai. Então, tentem fazer esses cursos, porque tem muita coisa. Ok, obrigada, gente. Muito boa a aula de hoje. Excelente. Obrigada. Eu estou tentando achar onde que está aqui alguma, mas eu não estou achando. Treinamentos, acho que eu achei, peraí. Treinamentos, sabático. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o material que eu mandei para um aluno meu, tem 8 MB, é um materialzinho mais longo. Aí eu vou salvar aqui no meu Dropbox e vou disponibilizar o link do Dropbox para vocês acessarem e baixarem aí automaticamente. Se eu ficar procurando no site aqui, eu vou tomar muito tempo e vai fechar essa gravação e não vai ficar marcado para quem quiser. Tá botando lá, tô botando agora. Se alguém quiser falar mais alguma coisa enquanto eu vou fazendo isso, pode ficar à vontade. Tá aberto, gente. Tá, obrigada, Jeff. Obrigada, Rose. Obrigada, valeu. Muito bom. Excelente a aula de hoje. Um conteúdo maravilhoso, bem esclarecedor. Parabéns. Obrigada. Valeu, Graça. Fechou? Mais ninguém quer falar? Ó, acabei de colocar o link no chat, tá? Para quem quiser, tá o link no chat aí. Então, acho que fechamos. Vai ficar gravado. O Jeff logo já vai mandar o link do YouTube. Já tem aí o Dropbox. Acho que já tem bastante material suficiente, né? Então, agradecer a participação de todos, especialmente as meninas e o Jeff pela organização. Abre a câmera aí, Rose, que eu vou bater a foto. Nem sonho. Meus cabelos brancos. Eu tô Eu não consigo ver vocês. Eu não sei o que está tendo aqui. Eu consegui. Tem que abrir a câmera. Que apareceu aí também. Rose. Eu preciso fazer minhas mechas, gente. Ó, tem que abrir a câmera e falar alguma coisa, que daí o software te puxa para frente da tela. Vai lá. Abre, Rose. Olha aí que beleza. Vamos lá. Tá parecendo só dois. Ô, gente, que saudade de ver vocês. Também.
Olha, não consegui pegar a foto ainda, gente. Vamos lá. Ó, a graça aí, ó, a graça. Ei, Thiago. Fazer um... Thiago, Nossa, tá com consegui pegar saudade de três. Biguaçu, Thiago? Tô com saudade. Tá com saudade de Biguaçu? Tá com... Tchau, querido. Isso é bom. Saudades é um sentimento bom, não é ruim. Ai, como chove. Outro A dia gente só sente... outro dia eu tava dizendo pro grupo que eu tava com saudade de Biguaçu. Tá na cadeira de rodas.